O polinômio p de x igual a 2x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx mais c é divisível por 2x ao quadrado menos x mais 4. O valor de c mais 2b menos a é... Aí ele coloca as alternativas aqui, então depois da vinheta. Resolução. Galerinha, como funciona o algoritmo da divisão quando a gente tem um número divisível? Por exemplo, 8 dividido por 2, nós temos que o dividendo vale 8, o divisor vale 2, então o quociente seria 4. E nós temos então 4 vezes 2, que dá 8. Em seguida, nós vamos subtrair 8 menos 8, vai dar 0. E esse carinha aqui é o que a gente chama de resto. E se o resto for 0, significa então que o dividendo 8 é divisível pelo divisor 2. Nos polinômios, isso acontece de maneira bem parecida. Então nós vamos pegar esse polinômio p de x, e já que o enunciado está falando que esse 2x ao cubo mais ax quadrado mais bx mais c é divisível por 2x ao quadrado menos x mais 4, então nós vamos pegar esse carinha aqui e colocar aqui. Veja que ao fazer isso, nós devemos então olhar o coeficiente do dividendo, escrevendo do maior grau, decrescendo da esquerda para a direita. Então aqui é x ao cubo, aqui é x ao quadrado, aqui é x elevado à primeira, e esse cara aqui é o x elevado a zero. Caso você não tivesse, por exemplo, o x ao quadrado, teria que ter escrito 0x ao quadrado. Em seguida, nós devemos analisar o coeficiente do maior grau do divisor, também escrevendo em ordem decrescente os expoentes, ou seja, o x ao quadrado está aqui, aqui é o x elevado à primeira e o x elevado a zero está aqui. Então, fazendo a divisão desse carinha com esse carinha aqui, você vai observar os coeficientes. O 2 é divisível por 2, portanto, você vai colocar 1, como aqui é x ao cubo, aqui é x ao quadrado, 2x ao cubo dividido por 2x ao quadrado, nós temos 1x. Agora, da mesma maneira que a gente fazia com os números inteiros, nós vamos multiplicar e escrever aqui embaixo nas respectivas potências. Então, por exemplo, 1x vezes 4x elevado à primeira fica 4x elevado à primeira. Embaixo do bx, nós vamos escrever 4x. Também com sinal positivo, porque aqui é mais e aqui é mais. Em seguida, nós temos esse mais 1x com esse menos x, fica menos x ao quadrado. Embaixo do ax ao quadrado, então nós escrevemos menos 1x ao quadrado ou simplesmente menos x ao quadrado. Finalmente, nós temos 1x vezes 2x ao quadrado, tudo positivo, portanto aqui vai ficar 2x ao cubo. Isso a gente já estava sabendo desde o começo da nossa divisão. Em seguida, nós vamos subtrair, igualzinho a gente faz com os números inteiros. Veja que para o coeficiente x nós temos b menos 4. Justamente porque você vai pegar o b menos esse mais 4, b menos mais 4 é b menos 4. Agora atenção, galera, para o x ao quadrado nós temos a menos menos 1. A menos menos 1 costuma dar a mais 1. E 2x ao cubo menos 2x ao cubo é simplesmente 0. Então nem vou colocar aqui. Vamos continuar com o nosso algoritmo. Em seguida, nós vamos abaixar da mesma maneira que nós abaixamos números inteiros seguidos, a divisão mais normal que estamos mais acostumados. Assim, nós vamos ter agora a mais 1 vezes x ao quadrado mais b menos 4 vezes x mais c. Vamos analisar agora o x ao quadrado. O seu coeficiente é o a mais 1. A mais 1 dividido por 2 é simplesmente a mais 1 sobre 2. Fazendo a multiplicação agora, a mais 1 sobre 2 vezes 4 vai dar 2 vezes a mais 1. Com sinal positivo que a gente coloca embaixo do c. Em seguida, nós temos a mais 1 sobre 2 vezes menos x, que simplesmente fica menos a mais 1 sobre 2 por causa desse menos com esse x aqui do lado. Vou colocar embaixo do x elevado à primeira aqui de cima. Finalmente, nós temos o nosso a mais 1 sobre 2 vezes 2x ao quadrado, que vai dar o nosso a mais 1x ao quadrado. Nem precisa colocar, porque nós já pensamos, nós sabemos que isso daqui vezes esse vai dar exatamente igual a isso, a subtração vai dar 0. Agora a gente vai subtrair a expressão de cima com a expressão de baixo. Exatamente da mesma maneira que nós sempre procedemos com os números inteiros, galera. Nada de pânico. Daí veja, nós temos aqui o seguinte, nós temos o b menos 4, esse menos com esse menos fica mais, justamente o nosso a mais 1 sobre 2, então é mais a mais 1 sobre 2. Tudo se refere ao nosso x aqui, são os coeficientes do x elevado à primeira. Agora vamos para o x elevado a zero, mais c menos mais 2a mais 1, portanto menos 2a mais 1. Sim, esse é o nosso resto da divisão de 2x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx mais c por 2x ao quadrado menos x mais 4. Veja que agora eu não consigo mais dividir o x com x ao quadrado. Portanto, a nossa divisão acabou, e como o enunciado garantiu que esse polinômio é divisível por esse cara, o resto tem que ser igual a zero. Logo, toda essa bagaça tem que ser igual a zero. Só que, galera, eu vou escrever esse zero de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou escrever que isso é igual a 0x mais 0. Vocês concordam que 0x mais 0 é 0? Daí, galera, nós podemos fazer uma comparação. Se isso daqui é 0 e isso daqui é igual a isso, então o número que está
está do lado do x, que no caso aqui é 0, tem que ser igual a esse sujeito aqui. É a única maneira da gente ter 0. Portanto, nós podemos categoricamente concluir que b menos 4 mais a mais 1 é igual a 0. E também nós podemos concluir que c menos 2a mais 1 também é igual a 0, porque ele é o termo independente, é um termo que não depende do x, ou ele só depende do x elevado a 0, que é 1 mesmo. Veja que agora nós temos uma relação entre o b, a e c e a. O que nós vamos tentar fazer agora é montar um sistema entre esses dois para tentar chegar no valor de c mais 2b menos a. Agora veja, vamos melhorar a situação. Como esse cara aqui está dividido por 2, então vou multiplicar essa balança toda por 2. Portanto, sem desbalancear a balança, nós temos 2 vezes b, 2 vezes menos 4, que costuma dar menos 8. Aí nós temos mais a mais 1, mais a mais 1 é mais a mais 1 mesmo. E isso vai ser exatamente igual a 0 vezes 2, que costuma dar 0. Então isso daqui, garantidamente, é igual a 0 também. Vamos olhar para a equação de baixo. Vou colocar um pouquinho aqui mais para cima, vocês já vão entender por quê. Aqui nessa equação de baixo, nós temos o c, presta atenção, menos 2 vezes a. Vamos aplicar o chuveirinho. Portanto, menos 2a. E também nós temos menos 2 vezes 1, que é menos 2. E isso também, com certeza, é igual a 0. É o que está garantido aqui. Agora veja, qual que é o pulo do gato? Nós podemos agora pegar essas duas expressões e somar. E ao somar, veja que maravilha nós obtemos. Vamos somar item por item. Nós temos o c aqui, não temos c em cima, então vamos colocar o c aqui. Beleza. Nós temos 2b aqui, não tem 2b aqui embaixo, então simplesmente vou colocar mais 2b. Com relação ao a, nós temos menos 2a aqui e mais a aqui. Menos 2a com mais a costuma dar menos a. E por final nós temos menos 8 com mais 1 costuma dar menos 7, menos 7 com menos 2 costuma dar menos 9. Portanto, somando essas duas expressões, nós temos c mais 2b menos a menos 9 é igual a 0. Olha só, galera. C mais 2b menos a é o que o problema está querendo saber. Ora. Esse cara menos 9 é 0. Você pode pensar, bom, então só pode ser 9, né? Porque 9 menos 9 que é 0. Ou então, se você for pensar, você pode adicionar mais 9 os dois lados da balança. Logo, nós concluímos que o que ele está querendo, esse c mais 2b menos a, ele é exatamente igual a 9. C mais 2b menos a igual a 9 é o que está exatamente na alternativa A, aí na questão 23, da prova da primeira fase da Unicamp 2022, tá? Então, essa questão, galera, é uma questão de polinômios. Você precisa fazer o algoritmo da divisão, e por incrível que pareça, esse algoritmo da divisão funciona mais ou menos parecido com o algoritmo da divisão que você faz com os números inteiros. É claro, tem algumas diferenças que você precisa considerar, principalmente nessa parte aqui, quando você tem que o resto é igual a 0. Então, a única chance desse cara ser igual a 0 é se o coeficiente que está do lado do x for 0 e o termo independente também. O aluno que for fazer o algoritmo da divisão e chegar até aqui, já teria um ponto a mais se fosse uma prova dissertativa. Mas como é uma prova teste, você precisa então escrever um sistema, tá, isso daqui é um olho, né? Fazer uma observação do que o problema está pedindo, trabalhando então com essas duas equações, chegar na expressão final. Evidentemente, o aluno que fica desesperado pode se confundir muito com a quantidade de letras que tem no enunciado, mas você precisa levar em consideração que a banca que escolheu essa questão, ela pensou nesse exercício para que o aluno que tivesse a familiaridade com o algoritmo da divisão conseguisse chegar nessa relação, galera. Essa relação não é à toa. A banca não tirou isso daqui do nada. Você precisa ter fé que essa divisão desses polinômios você vai chegar de alguma maneira à relação que o problema está pedindo. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem o seu like, inscreva-se no canal, curta esse vídeo lá na página do Facebook também. Considere tornar-se membro do canal, porque assim você estará contribuindo diretamente com o projeto Canal Aulas a Mais, que visa ajudar por meio remoto os estudantes que buscam esse tipo de conteúdo. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!